E qual foi, assim, a tradução ou a interpretação, acho que é a palavra, né, não Aham. sei. Interpretação mais especial, mais marcante, assim, que tu já fez? Aqui todas eu considero bem importantes, tipo, desde fazer um divórcio até fazer o casamento da mesma É. pessoa. Não, espera Desde aí, eles interpretar se muitas casaram e depois se vezes separaram? a pessoa ela foi lá se divorciar, tá? O Tá. surdo. Então eu interpretei o divórcio para ele, tá? Daí, depois do divórcio, daí ele se casou com outra pessoa. Daí eu Ah, interpretei o casamento dele. é? Foi uma coisa sensacional, né? Porque daí os dois surdos, né? Ele era Aham. casado anteriormente com uma ouvinte, daí ele se divorciou. Daí ele casou com uma surda que veio bem de longe, assim. E daí, com o juiz de paz, a gente fez o casamento ali, aceito, daí ele, aceito, Foi que aceito, aceita? aceitar, né? Que é o casamento, né? Mas, assim, o que mais marcou, claro, já interpretei em hospital, pré-cirurgia, pós-cirurgia, educação nem se fala, interpretação de ministros, ministros de outras épocas, assim, de pessoas importantes da Apple, da Microsoft, Que também, quando chique. tivemos uma. Em 2012, teve um congresso, não, um Fórum Mundial de Tecnologia em Florianópolis, onde a gente interpretou esse fórum. Mas o que mais marcou foi em 2016, no velório da Chapecoense. Ah, Eu estava lá em Balneário Camboriú, e daí por que que eles me chamaram? Não era só eu, nós éramos os 5 intérpretes. Tudo isso é uma história baseada no Nelson Mandela. Pô, o que que Nelson Mandela tem a ver com isso? Nelson Mandela faleceu. E aí na África do Sul fizeram um funeral bem grande. E aí eles botaram um intérprete da língua de sinais sul-africana. Só que esse intérprete não sabia a língua de sinais. Tu lá no YouTube coloca lá, intérprete do velório da Nelson Mandela. Daí tem as entrevistas que ele só mexia as mãos. Ele não fazia a língua de sinais. Era tipo um charlatão. e Daí aí uma ele pessoa que era falou, surda assistindo aquilo ali não não entendia nada, né? Então tu pensa, mexendo as mãos para lá, para cá, e aí pensa que o Barack Obama estava do lado. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. E ele apenas. fazendo nada com nada. Depois ele dá entrevista que ele tinha esquizofrenia, que ele pediu desculpa, que, né? E esse fato foi bem importante, porque quando aconteceu o velório de Chapecoense, que foi uma coisa mundial, o prefeito, o secretário ali de educação, ele disse assim, ó, me chama os intérpretes que são intérpretes de verdade. Como assim intérpretes de verdade? Pô, intérpretes são efetivos em cargos públicos. Esses são intérpretes de verdade, que é o nosso caso. Porque tem Ah, intérprete então charlatão, isso vai existir. Em qualquer tá, área tem os então charlatões, né? não, só fazendo um parênteses, tá, não tô querendo te cortar, então só para saber se a pessoa realmente é intérprete, ele é efetivo em algum cargo público ou tem intérpretes que não necessariamente são, assim, mas como identificar? Isso, não necessariamente em serviço público, porque se ele passou Mas serviço público, ele passou por uma banca, então, com certeza, ele é uma pessoa ele é. capacitada para isso. Mas pessoas formadas na área, não precisa ser efetivo, também são bem capacitados, né? A gente sabe que existe muitas pessoas que têm essa capacidade, mas o importante é ter formação. Se ela passou por formação, ela passou por banca examinadora do Ministério da Educação, então ela tem influência. Então, existem pessoas que não são Tá, efetivas, que são fluentes. Mas tá, nós, como já éramos efetivos na rede tá. federal, não era muita gente lá. Eles decidiram, ó, chama a galera que é efetiva na rede federal. Mas não éramos muitos efetivos no Oeste. Eu morava no Oeste de Santa Catarina, em Ah, na Videira. época tu morava lá? Eu morava em Videira, trabalhava no IFC de lá. Só que eu estava em Camboriú. Estava trabalhando em Camboriú. Daí ligaram, Ramon, preciso da tua ajuda aqui em Chapecó. É longinho, né? Tu sair de Balneário Camboriú e ir até Sim. Chapecó. E eu fui pegando e ouvindo as rádios. Foi ali que eu conheci, acho que umas 20 rádios diferentes, conforme as estações iam acabando, Ia eu ia mudando. botando as outras até avião sobe, avião desce, chega gente, chega de todos os lugares. Cheguei em Chapecó. Cheguei umas 11 horas, entrei na Arena Condá, e lá, no mesmo vestiário em que eles passaram para a Sul-Americana, que eles batiam assim, tinham símbolos da Chapecoense, eu lembrava daquilo. Eles falavam, vamos, vamos, Chape! Aquela, Aham. uma das últimas filmagens deles, passei pelo vestiário. Quando eu cheguei embaixo da arquibancada, que é algo grande, tem uma sala de reuniões, aí vi muita gente famosa. Então, jogadores, técnicos, muita gente. Aí damos a volta, os caixões não tinham chegado ainda, fomos lá no protocolo, daí era jornalista, não lembro qual o nome da jornalista, Mário Mota, que fez toda a parte ali do cerimonial também,
E daí, daqui a pouco, vem chegando num carrinho daquele de golfe, quer dizer, o carrinho que pega o jogador, o Cid Moreira. Então, eu conheci o Cid Moreira, um ícone do jornalismo, né? Ah, E daí foi quando eu interessante. apertei a mão dele, assim, e disse, boa tarde, seu Cid. Ele, boa tarde, com Boa aquela tarde. voz, né? Aquele E daí vozeirão. aí eu expliquei para ele, olha, a gente vai interpretar em língua de sinais. Enfim, tinha nosso grupo ali, fomos em 4 pessoas. Então, ali a gente estava emocionado, 20 mil pessoas Ah, na foi uma Arena Condá, comoção, né, aquilo ali, né. chovendo, 50 É. caixões. Aí a gente foi conversando com cada um que ia falar. Eu estava com o protocolo na mão. Ah, mensagem do Papa pelo bispo. Tava lá, cadê o bispo? Conversei com o bispo. Cid Moreira, cadê o Cid? Está aqui. Conversei com o Cid. Esposa dele tem mais um outro jornalista que acompanhava ele. O outro, Gianni Infantino, presidente da FIFA, aquele carecão alto que entregou a taça para o Messi. Cheguei para o Gianni Infantino e falei: boa tarde, boa tarde. Speak English, habla espanhol. Ele assim, eu falo português. Não é possível um presidente da FIFA, Sério? ele falando bem fluentemente, um presidente da FIFA, assim, falando, né? Ele falou. Ter o Brasil como pentacampeão e não saber falar português, né? Só o que falta. Que João legal, não Avelange parei. sabia diversos idiomas, era brasileiro, presidente da FIFA, né? Joseph Blatter, e ele foi o próximo. Então, foi interessante conhecer o presidente da FIFA, alguns jogadores muito famosos que estavam ali também, como o Seedorf, da Holanda, o Puyol, da Espanha, o próprio Michel Temer na época estava, o Colombo, que era governador do estado. Bom, vários chefes de estado, toda a CBF, várias pessoas da FIFA. Então, foi uma experiência triste, mas marcante, porque Sim, dentro do estádio tinha os telões com nós ali embaixo interpretando. Mas as emissoras, tinha mais de 35 emissoras ao redor, com aqueles furgões com as antenas, sabe? sim, Porque daí era o imagina. mundo inteiro, O mundo era inteiro foi para Chapecó, chinês, né. era europeu, era americano, era BBC, era um monte de canal. E diversos microfones de todos os símbolos que tu possa imaginar de emissoras de TV e rádio fazendo a reportagem e transmitindo. E lá, se tu coloca no YouTube, Velório da Chapecoense, tem um vídeo de 4 horas, eu tô lá aparecendo em 1h30, daí começa a cerimônia, aí eu ajudei a fazer a abertura, daí a gente ia trocando os intérpretes a cada 5 minutos, que a emoção era grande, e a gente ia trocando, né, ia interpretando, e todo o evento foi feito interpretado para mostrar, né, o Brasil é organizado, né? A Uhum. África do Sul cometeu um erro, o Brasil não vai cometer Não esse pode mesmo erro, cometer o mesmo. porque era uma coisa mundial. E E estávamos assim, né, lá. e além disso, claro, porque, tradução ali simultânea, e também a carga de emoção, né, porque era uma coisa que imagina, né, um time inteiro, um avião que caiu, morreu Uhum, praticamente todo mundo, né, claro, alguns sobreviveram, mas assim, uhum. e era uma carga de emoção ali, né, e como é que foi, assim, para vocês? Porque evento longo e ainda com tudo que eu lembro perfeitamente, né, porque estava um dia bem chuvoso, assim, né, Muito, bem muito. nublado, A assim. água, eu lembro que eu pisei na grama, assim, tava uma lâmina de água, não sei, mas eu afundei. Eu me molhei todo, porque eu tenho fotos, tem fotos minha icônica. Vou te mandar uma foto icônica. Ela saiu na capa do jornal daqui de Sombrio. E assim, era uma foto que eu tava lá, toda aquela estádio atrás de mim, e eu bem ali, esperando os caixões chegar, sabe? Assim, é Nossa. uma foto bem icônica do velório. Transitou por muitos jornais ali naquela época. Aham. E é interessante porque, assim, ó, tu lidar com a emoção e passar a informação. Tu bem sabe disso, imagina, uma repórter que Sim, passa por diversas coisas tristes e emocionantes e tu tem que tem que segurar se o negócio segurar. para poder Aham, passar a informação, né? aham. Então, o intérprete também, por muitas vezes eu tenho que ver coisas muito desconfortáveis em delegacia de polícia, em hospital, em coisas que a gente não gostaria de estar, mas tem que estar, porque surdo acontece de tudo em todos os lugares. Não Assim é só como no uma pessoa que velório, não é né? surda, né, assim como uma pessoa É, que não é surda. ju- É. justamente. Tem surdo É. preso? Tem. Tem surdo em delegacia? Tem. Tem surdo vítima? Claro que tem. Mas a gente está lá. Então, interpretando e dando acessibilidade. E é uma palavra muito bonita isso. Adota isso daí depois no jornalismo. Ó. Acessibilidade linguística. É Uhum. importante. Os intérpretes de Libras
eles dão acessibilidade linguística para a Linguística. comunidade surda. É muito É interessante isso. informação, né, porque imagina, a gente imagina, tu ligar a TV, tu vê, mas não sabe o que tá pass não sabe o que que significa, né, é uma agonia, É. então dar acesso às pessoas à informação, todo mundo tem esse direito, né. É, e é bem interessante, porque daí o surdo, ele tá olhando a... Por que o olhar? Porque a única forma de ele entender é o olhar. Ele não desenvolveu aqui a audição. Então, tudo que ele vê, ele tem que entender. Se é por Tem meio de imagem, se é as pessoas se movimentando, aqui ou ali, pessoas falando. Ele precisa ter a sinalização, mas ele precisa ter informação através da visão. E nada melhor do que a comunicação visual, que é através de redes sociais, enfim, canais de TV também.